Associações de impedâncias. Eu já antecipei em aulas anteriores de que as impedâncias se associam de maneiras similares aos resistores, tá? Então aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos tentar recuperar algum daqueles resultados que nós já vimos para o caso dos resistores, como divisor de corrente, divisor de tensão e transformação ΔY, ok? Então vamos lá. Vamos considerar um circuito que contém N impedâncias, tá? O circuito é esse daqui, ó. E essa fonte tem um fasor V, tá? Terminal positivo aqui, terminal negativo aqui embaixo. Ela está conectada em série com o seguinte circuito. Temos aqui o nosso circuito. Esse circuito ele tem uma fonte de tensão V que está ligada em série com N impedâncias, tá? Z1, Z2 e Zn. A impedância Z1 está sob o potencial V1, a Z2 V2 e a Zn Vn. E passa uma corrente I. O que nós estamos interessados em saber qual é essa impedância equivalente desse circuito. Vamos proceder daquela mesma maneira que nós fizemos para o caso de resistores. O que nós sabemos aqui? Se eu somar esse fasor com esse fasor com esse fasor, eu vou ter o fasor V. Então nós sabemos o seguinte, que o fasor V é igual à soma fasorial, tá? De todas essas quedas de potencial que nós temos no circuito. O que mais nós podemos escrever aqui? Quem é V1? V1 vai ser a corrente que passa por ele vezes Z1. E quem vai ser V2? A corrente que passa por ele vezes Z2. E Vn, a corrente que passa por ele, vezes Zn. Então, repara que a corrente IN, ela é comum em todas as quedas de potencial. Então, eu vou deixar já essa corrente I em evidência. E eu vou ter somente a soma das impedâncias. Temos a tensão, a corrente, vezes uma soma de impedâncias. Nós podemos falar que essa soma de impedância ela vai ter dimensão de impedância, né? Vamos pegar essa soma de impedâncias e vamos chamar de impedância equivalente. Por quê? Porque eu estou somando impedâncias. Continua sendo impedâncias. Portanto, o fasor tensão ele pode ser escrito como uma impedância equivalente vezes uma corrente I. Então, numa associação em série, a impedância equivalente será a soma das impedâncias. Tá? Portanto, aqui então, a impedância equivalente ela é igual a Z1 mais Z2 mais Zn. Tá? Isso daqui para quem? Impedâncias associadas em série. Vamos pegar esse N e fazer N igual a 2. Tá? Para N igual a 2. Para N igual a 2, nós vamos ter a fonte conectada numa impedância, conectada numa segunda impedância, e agora a gente fecha o circuito. Por que nós estamos fechando o circuito? Porque estamos pegando somente duas impedâncias. Tá? Essa fonte ela continua numa tensão alternada V. Essa daqui é uma impedância Z1. Tá? Então temos mais menos V1. Aqui mais menos
V2, uma impedância Z2, tá bom? E nós temos nesse circuito, circulando aqui, uma corrente fasorial I, tá? Essa é a corrente que a gente tem no nosso circuito. O que eu quero fazer aqui? Mostrar que isso daqui é um divisor de corrente. E como nós podemos fazer isso daqui? Bom, eu sei, vamos abrir aqui um espaço. Olha, o que eu sei escrever aqui? Eu sei que a tensão V é igual a V1 mais V2, certo? V é igual a V1, mas quem é V1? V1 é I vezes Z1, Z2, tá? E nós vimos que isso daqui é a impedância equivalente. Portanto, então, né, podemos finalizar essa parte como V é igual a I vezes uma impedância equivalente. Só que eu não quero calcular isso, porque isso nós já calculamos. Isso já calculamos aqui. O que eu quero é escrever V1 e V2 em termos de V, ou seja, sabendo V e o valor das impedâncias, quanto é a queda de potencial na impedância Z1 e na impedância Z2. Então eu sei que V1, bom, nós sabemos que V1 é igual a I vezes Z1, né? Foi o que nós usamos aqui, ó. V1 é igual a isso daqui, tá? Mas quanto vale I? O I eu posso tirar daqui. Ó, se eu isolar o I aqui, eu vou ter V dividido pela impedância equivalente, tá bom? Então, isso eu posso escrever como impedância Z1 dividido pela impedância equivalente vezes o próprio V, né? No lugar do I, eu escrevi essa expressão. Mas quem é a impedância equivalente? Z1 mais Z2, no caso de duas impedâncias, tá? Portanto, V1 vai ser igual a Z1 mais Z2 e aqui em cima Z1 também, vezes V. Então temos aqui, ó, conseguimos escrever quem é V1 em termos das impedâncias Z1, Z2 e da tensão aplicada, né? Aquela tensão do nosso circuito. De modo análogo, o V2 ele é escrito, né, como I vezes o próprio Z2, certo? E o I a gente tira dessa expressão que está aqui. Isso vai me dar Z2 sobre Z equivalente vezes V. Voltando a lembrar, pessoal, esses tracinhos que eu faço aqui é para indicar que isso é um fasor, tá bom? Bom, mas quem é a impedância equivalente? Para dois resistores, nós já calculamos, é a soma, Z1 mais Z2. Então, V2 vai ser igual à impedância Z1 mais a impedância Z2, né? E aqui em cima, a impedância Z2. Tudo isso vezes V. E nós temos aqui outro caso. Bom, o que nós recuperamos aqui? Nós recuperamos o divisor de tensão que nós tínhamos para o resistor. Então, se eu tiver duas impedâncias no meu circuito, ou mais impedâncias, não importa, eu consigo tirar dali uma fração da tensão total que eu estou aplicando no circuito, tá? Vamos pensar aqui, ó. Se a relação dessas duas forem iguais, eu consigo escrever V1 como meio V e V2 como meio V também, ou seja, metade da diferença de potencial vai estar sobre V1 e a outra metade vai estar sobre Z2. Agora, vamos olhar o caso da associação em paralelo, tá? Associação em paralelo. Associação em paralelo, nós vamos ter o seguinte circuito. Vamos colocar aqui uma fonte. Olha, eu estou pondo uma fonte de corrente ao invés da fonte de tensão, só que lembrando que uma fonte de corrente, quando ela está ligada ali a algumas impedâncias, ela vai fornecer uma corrente associada. E uma fonte de tensão, ela também tem uma fonte de corrente, ela também tem uma tensão associada a essa fonte também dentro daquele circuito, tá? Então, olha, vamos colocar essa fonte.
nós temos esse circuito aqui, ó, uma fonte de corrente, tá, ligada a N impedâncias, sabendo que se a associação é em paralelo, a diferença de potencial é a mesma, tá, uma diferença de potencial V. E eu quero escrever quem é essa impedância equivalente, ou seja, quem é a impedância vista por esses dois terminais que está aqui. É isso que nós estamos interessados em escrever. Bom, aqui nós podemos utilizar a lei de Kirchhoff para as correntes. Nós vamos escrever, vamos pegar um nó aqui qualquer, ó, esse nó aqui, tá? Só que para deixar um pouco mais claro, vamos colocar um fasor I1, um fasor IN e 2 e aqui um fasor IN, tá bom? Aplicando a lei de Kirchhoff para as correntes aqui nesse nó, eu vou ter que a corrente que chega I, ela é igual à soma das correntes que saem. Então, se a associação é em paralelo, todos esses componentes eles estão conectados exclusivamente nesses dois nós, tá? Então eu vou ter as que saem I1 mais I2 mais IN, tá? É isso. O que eu posso escrever ainda? Eu sei que V, que a tensão V, ela é igual a essa tensão que eu vou chamar de V1, que é igual a essa tensão que eu vou chamar de V2, que é igual à enésima tensão, tá? Todas as tensões são iguais. Isso é uma definição de um circuito estar em paralelo, tá? Vamos escrever então V1. Eu sei escrever V1. V1 é quem? A corrente que passa pela impedância Z1. Z1 vezes I1. E o V2? Z2 vezes a impedância I2. Tudo isso é igual a Zn vezes a corrente IN, tá? A gente tem esse resultado por aqui. Então, olha, repara, essa igualdade eu posso escolher aonde eu quero. Eu posso falar, vou pegar essa igualdade que está aqui. Quando eu pego essa igualdade, eu posso escrever I1 como quem? I1 é V dividido por Z1. Então, I1 é igual a V dividido por Z1. E I2, eu posso vir aqui, ó, e escolher, vou tampar aqui, essa igualdade. Escolher essa igualdade, tá? V igual a Z2 vezes I2. Então, daqui eu tiro que I2 é V dividido por Z2. V dividido por Z2. E logo, o IN vai ser V dividido por Zn. Bom, podemos pegar esses valores e substituir aqui na lei de Kirchhoff para as correntes. Quando a gente substitui ali na lei de Kirchhoff para as correntes, vamos fazer de preto aqui para mudar um pouco a cor, vai ficar I, fasor I, é igual, no lugar de 1, eu vou pôr V dividido por Z1. No lugar de I2, eu vou pôr V dividido por Z2. No lugar de IN, eu vou colocar V dividido por Zn. Repare que V vai estar em todos os termos, então eu já vou antecipar e colocar o V em evidência. Então nós vamos ficar com 1 sobre Z1 mais 1 sobre Z2 mais 1 sobre Zn. Olha, 1 sobre Z mais 1 sobre Z mais 1 sobre Zn, isso daqui tem a dimensão de 1 sobre impedância. Isso daqui é 1 sobre a impedância, que eu vou chamar de impedância equivalente. Então, dessa forma, o V, o I aqui, ó, ele é igual a V dividido por impedância equivalente, onde essa impedância equivalente, 1 sobre a impedância equivalente, é igual a 1 sobre Z1 mais 1 sobre Z2 mais 1 sobre Zn. Então, dessa maneira, ó, aqui a gente tem de novo a lei de Ohm e aqui a gente tem a expressão para uma associação de impedâncias em paralelo. Aqui ainda a gente pode escrever de uma outra forma, para a gente finalizar essa parte. O que é 1 sobre impedância? Nós vimos, 1 sobre impedância
é o que nós chamamos de admitância. A admitância equivalente vai ser igual a 1 sobre Z1 é a admitância 1. Z2, admitância 2, até a enésima admitância. Então, olha, às vezes num circuito é melhor a gente escrever em termos da admitância do que em termos da impedância, tá? Então fica aí essa brincadeirinha por aí. Vamos pegar o caso, duas impedâncias somente. Para n igual a 2. Para n igual a 2, nós vamos ter o seguinte circuito. A fonte de corrente e as duas impedâncias. Lembrando que aqui não necessariamente precisa ser uma fonte de corrente, poderia ser uma fonte de tensão, tá? Eu só estou pegando a corrente aqui porque a gente não precisa calcular essa corrente, mas usando a lei de Ohm, a gente consegue calcular a corrente sem problema. Temos aqui a fonte de corrente I, a impedância Z1, a impedância Z2. Esse circuito tem uma diferença de potencial, que eu vou pôr aqui, mais, menos, V, e essa corrente I que está circulando por ele. Aqui nós temos uma corrente I, que passa, I1, e aqui uma corrente I2. Bom, é isso que nós temos. Qual que é a impedância equivalente desse circuito? Como ela é? Nós vimos que 1 sobre a impedância equivalente é igual a 1 sobre Z1 mais 1 sobre Z2, né? É o que nós tínhamos, né? Olha, 1 sobre Z equivalente é 1 sobre Z1 mais 1 sobre Z2 mais 1 sobre Zn. Até 1 sobre Zn. Bom, o que nós podemos fazer aqui? Podemos colocar Z1 vezes Z2 em evidência. Então a gente vai dividir por esse e multiplicar por esse. Então vai ficar Z2. E aqui, divide por esse e multiplica por esse. Vai ficar Z1. Portanto, a impedância equivalente para uma associação de dois resistores, ela é escrita no denominador a soma e no numerador o produto dessas impedâncias. É esse o circuito que nós temos. Tá bom? O que mais que nós sabemos escrever aqui? Eu sei que essa tensão V, essa tensão V, a essa tensão aqui, que eu vou chamar de V1, e por sua vez é igual a essa tensão que eu vou chamar de V2. Tá aqui. É o que nós fizemos aqui, olha. É o que nós fizemos aqui. Então, quem é V1? V1 é Z1 e 1. Z1 vezes I1, que por sua vez é igual a Z2 vezes I2. Tá? É isso aqui que nós temos. Bom, mas quem é esse V? A gente precisa escrever esse V. O V, de uma forma geral, ou melhor, né? O V ele vai ser I vezes a impedância equivalente do circuito que a gente está analisando. Então, o V ele é a corrente I vezes a impedância equivalente. Mas qual que é a impedância equivalente desse circuito? É essa daqui. Então, isso é... Vamos escrever essa impedância. Ela é o produto pela soma, vezes I. Olha, então daqui, olha, eu posso fazer o seguinte. Eu vou pegar essa igualdade. Então, eu tenho V é igual a Z1 vezes I. V é igual a Z1 vezes I. I1. Então, dessa expressão, eu posso escrever que I1 é igual a V dividido por Z1. Mas quem é esse V? Esse V é essa expressão que está aqui, embaixo. O V, ele vai ser, então, a impedância equivalente vezes o próprio I. Então, o I1, ele vai ser escrito igual a quem? Olha, eu vou deixar o 1 sobre Z1 aqui. Quem é V? É a impedância equivalente, Z1 vezes Z2, Z1 mais Z2. Tudo isso vezes o próprio I. Olha, esse Z1 eu posso cancelar com esse Z1 que está aqui. Né? A divisão, né? Z1 por Z1 vai dar o próprio... vai dar 1. Então, dessa maneira, I1 ela é igual a Z2, que divide por Z1 mais Z2. Tudo isso vezes I.
Vamos calcular I2 agora. I2, para calcular I2, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa igualdade. V igual a Z2 vezes I2. V vezes I2. Tá? E daqui eu consigo escrever que I2 ele é igual a V dividido por Z2. Tá bom? Então, e quem é V? V é essa expressão que está aqui. Então, eu posso escrever I2 é igual a 1 sobre Z2, que multiplica a impedância equivalente, Z1, Z2, Z1 mais Z2. Tudo isso daí vezes I. E esse Z2 aqui, a gente pode cancelá-los. Portanto, I2 é igual a Z1 dividido por Z1 mais Z2 vezes I. E a gente tem aqui, no caso de uma associação em paralelo para dois resistores, as duas expressões para o divisor de corrente. Tá bom? Olha, 1 sobre impedância como uma admitância, assim como nós fizemos para o resistor, aqui a gente consegue relacionar a admitância 1 dividido pela admitância 1 mais a admitância 2 vezes I, e nesse caso a admitância 2 dividido por admitância 1 mais a admitância 2 vezes I também. Tá? E a gente tem um divisor de tensão. Quanto maior a impedância do componente, menor é a corrente que passa por ele, né? Como nós vimos no caso do resistor. Então o importante aqui é mostrar para vocês que aquelas regras que nós vimos para os resistores, elas continuam sendo válidas aqui. Só que agora nós temos fases envolvidas, porque a gente está trabalhando com tensão contínua e notação fasorial. Tá bom? E o princípio de divisor de corrente e divisor de tensão continua sendo válido, como foi demonstrado aqui. Uma outra ferramenta para redução de circuito que nós vimos também muito importante foi a transformações ΔY. Lembra que a gente tinha uma figura igual a essa? Parte externa, o circuito delta, onde a impedância C é aquela entre os pontos A e B, a impedância A ela é entre o B e o C, e a impedância B ela é entre A e C. Tá? E dentro nós temos aqui na parte interna o circuito Y. Tá? O Y, a impedância Z1 é aquela que está conectada entre o ponto A e um ponto Nzinho que a gente define aqui. A impedância 2 é aquela que está ligada ao ponto B e o N, e a 3 entre o ponto C e o N. Lembrando que eu posso rotacionar isso de qualquer forma. Tá? Se eu rotacionar, eu posso renomear os nós e os nomes continuam sendo os mesmos. A primeira dela era a transformação Y-delta. Como era a transformação Y-delta? Eu não vou deduzir todas aquelas equações que estavam lá. Só que o fato das associações de resistores ser iguais às das impedâncias, o resultado serão os mesmos. Então, para esse caso, se eu estou num circuito que tem lá uma associação, se eu estou num circuito com uma conexão em Y, eu quero para uma delta, eu vou ter que escrever ZA, ZB e ZC em função de Z1, Z2 e Z3. O ZA ele vai ser escrito de qual maneira? Eu vou tomar o produto da Y 2 a 2, vou pôr sempre dois elementos, Z1 vezes Z2, mais Z1 vezes Z3, mais Z2 vezes Z3. Os demais termos são repetidos, tá? E eu divido por quê? Eu vou dividir pelo próprio Z1, porque se eu quero ZA, eu vou pegar o Z1. Como fica o ZB? É o mesmo produto, só que ao invés de dividir por Z1, eu vou dividir por Z2. E o ZC? É o mesmo produto, só que agora dividido por Z3. Essa é a transformação Y-delta. Então, se eu estou num circuito que eu identifiquei um Y, vocês vão encontrar Y-delta, T-delta, vários nomes, tá? Mas
identifica esse tipo estrela delta, estrela triângulo, tá? Tem vários nomes por aí no mercado. Uma outra transformação é quando a gente tiver num circuito, a gente identifica um delta ou um triângulo, né? E a gente quer ir para um circuito Y ou um circuito estrelas, né? Como que ficaria isso aqui então? Então eu tenho os meus componentes ZA, ZB e ZC e eu quero encontrar quem é o Z1, Z2, Z3 e por aí vai, né? Então o primeiro que eu vou encontrar vai ser o Z1. Quanto vale Z1? Olha, o Z1 não está aqui. Nesse nó aqui, quem são as impedâncias que estão juntos com o Z1? Não é o ZC e o ZB? Então aqui no numerador eu vou escrever ZB vezes ZC. Tudo isso dividido por quem? Pela soma ZA, ZB e ZC. ZA mais ZB mais ZC. Vamos achar agora o Z2. Onde está o Z2? O Z2 não está aqui? Quem são os resistores, ou melhor, quem são as impedâncias que estão conectadas junto com o Z2? Não é o ZA e o ZC? Então aqui no numerador eu vou ter ZA vezes ZC. Dividido por quem? Pela soma dos três. ZA mais ZB mais ZC. E por fim, o Z3. O que eu tenho no Z3? O Z3 não está aqui? Quem está conectado com ele? O ZB e o ZA. Então o numerador vai ser ZA vezes ZB, dividido pela soma Z1, Z2 e Z3. Então tá aqui. Finalizamos esse problema. Olha, vai ser muito comum quando a gente for trabalhar com essa parte com impedâncias, falar que um circuito triângulo ou um circuito estrela ele está equilibrado. O que significa que ele está equilibrado? Significa que as impedâncias são todas iguais, tá? Então, o que acontece com essas equações se as impedâncias forem todas iguais? Circuitos equilibrados. Num circuito equilibrado, nós vamos ter que ZAB, que é igual ao circuito Y, então eu vou chamar tudo isso de Y. Olha, se todas são iguais, eu não preciso pensar muito, né? Olha, se esse cara vai ser Y, esse também e aqui vai ser tudo delta, no fim das contas, essas equações serão todas iguais, tá? Então eu vou pegar somente uma delas, eu vou escolher essa daqui, ó, Z1. Eu poderia escolher Z2 e Z3, fica aí para vocês como um exercício, que vocês vão ver que todos os resultados vão levar, todas as escolhas vão levar o mesmo resultado. O Z1, então no lugar de Z1, eu vou escrever ZY. ZY, vamos colocar aqui antes, para uma rede equilibrada, tá? Então, o Z1, que na verdade é um ZY, né, porque são todos iguais, vai ser quem? Olha, ZB vezes ZC, mas quem é B e quem é C? Não é o Z delta? Então vai ser Z delta vezes Z delta. E embaixo também não é A, B e C, então vai ser Z delta mais Z delta, ele é igual a Z delta ao quadrado, dividido por 3 Z delta. Posso cancelar um desse com esse daqui, e nós vamos tirar que ZY é igual a 1/3 de Z delta. Então, se eu estou numa transformação delta Y, ou seja, eu estou num delta e quero ir para um Y, e a rede é equilibrada, basta dividir a impedância por 3. Ah, mas e se eu estiver numa rede Y e quero escrever uma rede delta? Como fica isso? 3 vezes ZY. Direto, né? Então tá aqui. Numa rede equilibrada, aquelas equações que nós vimos anteriormente, elas se resumem, ela fica muito mais simples. Então, como já foi dito lá no início, né, e vimos aqui nessas demonstrações, que os princípios de divisão de corrente, divisão de tensão, redução de circuito, equivalência de impedância, transformação a estrela-triângulo, elas também se aplicam em circuitos de corrente alternada, tá? É válido quando a gente trabalha com impedâncias.